Você comentou mais cedo também que existe a contemplação por algumas modalidades, né? Existe o sorteio, existe o lance fixo de 20%, o lance fixo de 30% e o lance livre, né? Uhum. Para fins de investimento, o lance livre você já falou que não é uma vantagem. Isso, nem para investimento, nem para compra do imóvel. Exato. E as demais modalidades de lance, elas são interessantes para fins de investimento? Você indica e você aplica? Então, neste momento, são interessantíssimas. O que está acontecendo agora e que, em algum tempo passado, de certa forma, tinha como utilizar também, mas não da mesma forma que agora. Vamos falar primeiro do passado. No passado, tu tinha uma carta, por exemplo, de 100 mil reais, onde, ofertando um lance de 30%, tu conseguia contemplar concorrendo com menos participantes. Então, era mais fácil contemplar por esse lance. Só que esses 30% adiantavam tanto o valor do crédito em relação ao valor pago, que era mais ou menos equivalente a 3 anos de pagamento. E aí, cortava uma parte do nosso lucro. Então, a gente conseguia vender aquela carta com lucro, mas um lucro consideravelmente menor do que se a gente aguardasse pelos 3 anos e efetivamente contemplasse pelo sorteio. Porque aí a gente teria não só essa contemplação, mas teria tido as correções anuais do crédito. Então, a gente teria mais margem na hora da venda. Então, esses lucros, contemplando pelo lance fixo, acabavam sendo mais trabalho de documentação do que realmente lucro quando a gente jogava ao longo do tempo uma série de cartas, algumas que a gente contemplava antes usando o lance, outras que a gente demorava um pouco mais pelo sorteio. No final, a conta dava mais ou menos a mesma, só que só ficar esperando pelos sorteios fazia o mesmo resultado com menos trabalho. Certo. Agora, essa questão mudou. Porque neste plano mais novo que eu costumo indicar para investir, ele tem algumas características que tornam ele bastante interessantes do ponto de vista do lance fixo. Eu vou explicar com o lance fixo de 30%. A carta que eu indico hoje é um crédito de 115 mil reais em 216 meses. A prestação é de 524, ou melhor, a prestação seria de 730 reais aproximadamente. Só que nesse crédito, a gente pode optar por pagar a prestação reduzida, que é uma prestação de 70% do valor original dela. Então, a gente paga 524 com 52. O que acontece com isso? Nós estamos pagando o equivalente a uma prestação de uma carta de 80 mil reais. Então, a gente continua participando dos sorteios normalmente, e se a gente for contemplado pelo sorteio, nós temos a carta de 115 mil para vender no mercado, e a prestação restante vai ser aquela de 730, que seria o valor cheio, mais aquela diferença que nós não pagamos até ter sido contemplado, diluída em todo o prazo restante. Só que a gente pode, então, ofertar esses lances fixos de 30% todos os meses, e se nós contemplarmos pelo lance fixo de 30%, nós podemos usar o próprio crédito para pagar esse lance. Então, nós temos uma carta de 115, do qual a gente vai tirar esse valor de 35 mil, que é equivalente aos 30%, para pagar esse lance fixo. E nós vamos ter, então, na prática, como se nós tivéssemos um crédito de 80 mil contemplado pelo sorteio para vender no mercado. Por que isso acontece? Porque neste plano, diferente dos antigos, nos antigos, se eu dava um lance fixo de 30%, esse lance fixo ia ser calculado pelo valor da prestação cheia, pelo valor do crédito de 115 mil. Nesse plano novo, o lance fixo é calculado pelo valor da prestação reduzida, pelo crédito reduzido de 80 mil.
E aí, tirando do próprio crédito original, que é de 115, é como se realmente nós contemplássemos a de 80 mil pelo sorteio, Entendi. em termos de agora vou vender essa carta. Só que então, com essa questão do lance fixo, na prática, nós temos mais do dobro, bem mais do dobro, de chance de contemplação. Porque nós temos a contemplação pelo sorteio, que nós continuamos concorrendo, e temos a contemplação pelo lance fixo. E nesse lance fixo, por volta de 30% dos participantes ofertam esse tipo de lance. Então, a gente está concorrendo no lance fixo só com 30% dos participantes. E aí eu dou um passo além, porque eu estudei esses grupos e o histórico deles, e eu descobri um outro detalhe. O lance fixo de 20%, nos últimos meses, por volta de 17% dos participantes estão ofertando o lance fixo de 20%. Então, a minha sugestão é ofertar o lance fixo de 20%, que tem ainda menos concorrência, por volta de 17% dos participantes, e onde o crédito contemplado é maior,